A palavra de Deus, irmãos e irmãs, nos mostra no livro do Apocalipse essa dupla imagem que se refere a Maria, a primeira, a Arca da Aliança, e depois essa mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, que dá a luz ao Filho que deve reinar para sempre. A imagem de Maria como a realização daquilo que era no Antigo Testamento a Arca da Aliança, fica muito clara no texto de São Lucas. Esse texto, existe uma série de dados, de expressões que fazem uma espécie de paralelo com um episódio do Antigo Testamento envolvendo a Arca da Aliança, quando Davi conquista Jerusalém, o que por si só já é uma imagem de Cristo e do seu reino. A primeira coisa que ele faz é colocar dentro de Jerusalém a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança vai fazendo uma procissão. No meio dessa procissão, um homem que não era sacerdote, que não era levita, toca na arca e ele imediatamente morre. Davi fica com medo e diz justamente essa frase que Isabel vai dizer para Maria. Diz: como eu posso merecer, como eu posso ser digno que venha até mim a arca do meu Senhor? Então essa arca fica 3 meses na região montanhosa, perto de Jerusalém, na casa de uma família de Obed-Edom. E depois vão contar para Davi que a arca naquela casa, nos 3 meses que ela fica, os mesmos 3 meses que Maria fica na casa de Isabel, que a arca abençoa a família recebe uma série de bênçãos pela presença da arca na sua casa. Então Davi se enche de confiança e começa essa procissão da arca até Jerusalém. Diante da arca vai o próprio rei Davi, dançando e pulando de alegria. Aqui, de novo, o paralelo com São Lucas. João Batista, no ventre de Isabel, pula, dança de alegria diante dessa definitiva, verdadeira Arca da Aliança, que é Maria. Então, tudo nesse texto nos revela esse plano de Deus na vida dela, e ao qual Maria responde com esse seu hino de louvor tão bonito, tão belo, que a igreja reza na oração das vésperas todos os dias. Minha alma engrandece o Senhor. Um hino que mostra como Deus olha com ternura para a humildade, para a pequenez, e derruba os planos autossuficientes daqueles que se acham investidos de poder, de riqueza. Esse hino faz como uma espécie de passagem para essa segunda imagem, tanto nessa leitura como na leitura do Apocalipse e na segunda leitura da carta de São Paulo, se fala de um combate, se fala de uma inimizade. Essa inimizade que aparece já no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos do Gênesis, onde Deus diz à serpente: colocarei inimizade,
uma profunda inimizade, né? Ele diz no plural inimizades, que quer dizer uma profunda inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e ela, essa tua descendência, esmagará a tua cabeça. No último livro da Bíblia, Apocalipse, aparece com mais clareza esse combate. A mulher dá à luz um filho que deve reinar para sempre. E o dragão, que também o Apocalipse chama a antiga serpente, ele tenta devorar esse filho, mas fracassa nos seus intentos. Não é capaz de levar para o reino da morte aquele filho que vai reinar para sempre e a sua mãe. Toda a tradição da igreja coloca o olhar em Maria contemplando a igreja. Existe um texto muito bonito do Beato Isaac de Stella, que diz: aquilo que é dito de modo geral à igreja é dito de modo especial de Maria e é dito de modo particular a cada fiel. Ou seja, quando a igreja contempla Maria, ela se contempla como num espelho, na sua forma final, na forma da sua vitória final. Porque assim como Maria, que é esse início da vitória de Cristo, também toda a igreja vai estar na plenitude do reino, imaculada, ressuscitada, glorificada em corpo e alma. E assim como a igreja, também cada um de nós. Essas são as promessas de Cristo. É isso que nos faz compreender que o dom da ressurreição de Cristo não é uma coisa que aconteceu só para Ele, mas é uma coisa que atinge a todos nós. Todos nós participamos da ressurreição de Cristo. Todos nós nos tornamos ressuscitados quando a igreja, que é virgem e mãe, nos concebe e nos dá a luz no nosso batismo. Desde ali, a gente passa a ter uma vida que não pode mais ser destruída pela morte. Desde esse momento, nós podemos, ainda nesse mundo, ainda nessa realidade mortal, viver como ressuscitados. Ou seja, viver livres do medo da morte, esse medo da morte que escraviza o mundo ao maligno, e nos tornamos livres para amar sem medida, porque aquilo que coloca um limite no amor é justamente o medo, e todos os medos se resumem no medo da morte, ou seja, no medo de perder algo se você ama. Então, a criatura velha, ela tem como um cálculo no seu coração: eu quero amar, mas eu vou amar até uma certa medida. A partir dali, eu não amo mais, porque se eu passar dessa medida, eu começo a me perder a mim mesmo. Começo a morrer, começo a ver a minha vida ser destruída. Esse é o raciocínio do coração da velha criatura. Todos nós que recebemos o segundo nascimento, estamos livres desse raciocínio, porque estamos livres do medo, porque estamos livres da morte. Portanto, não somos mais escravos do maligno que nos tenta e nos leva sempre
a pensarmos em nós mesmos, a colocarmos a nós mesmos acima de tudo, às vezes até acima de Deus mesmo. Então, é justamente nessa nossa pequenez, a gente despojado de qualquer plano soberbo, autossuficiente no nosso coração, que Maria glorifica quando ela louva a Deus por toda a obra realizada em seu favor. Maria está no céu com a sua humanidade íntegra, corpo e alma, como é todo ser humano. Não somos só espíritos, somos corpo e alma. E diante desse nosso mundo, diante dessa nossa cultura que professa um profundo desprezo e uma profunda inimizade pelo corpo, porque torna o corpo um objeto e torna o corpo um inimigo da liberdade. Maria brilha e nos convida a olhar para onde ela está, para a glória, para a vitória final de Cristo. E lá do alto intercede por nós e nos convida a sermos fiéis, perseverantes no caminho do Senhor, acolhendo o dom da vida nova que nós recebemos no nosso batismo, vivendo sem medo, amando sem medida e assim vivendo já nesse mundo esse estado que Maria vive plenamente na glória, unida a Cristo nosso Senhor. Peçamos nessa Eucaristia a graça de recebermos as promessas de Cristo, como essa oração que nós costumamos usar para concluir a Salve Rainha e que a gente faz em forma de responsório. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,